Estamos iniciando o Jornal da Educação de 20 de dezembro de 2022. A primeira matéria é o anúncio do futuro ministro da Educação, que é o senador eleito Camilo Santana. Camilo foi governador do estado do Ceará por duas vezes, concorreu ao Senado, foi eleito e foi convidado para integrar o Ministério da Educação, para participar a partir de 1º de janeiro como ministro da Educação. Ele tem sua formação acadêmica em termos de graduação, pós-graduação, e esperamos realmente que possa trazer bons resultados para a educação brasileira. Temos aí ainda várias definições de outros ministérios, mas ele é ligado ao Partido dos Trabalhadores, pertence ao estado do Ceará, e dentro da distribuição de cotas partidárias e cotas regionais, o presidente eleito o nomeou. Deverá trazer também para a secretaria as partes da sua equipe, que tem até alguns bons resultados, principalmente na cidade de Sobral, e por essa razão tem sido marcado como uma boa experiência de educação. E vamos torcer que corra tudo bem, que não tenha grande impacto nessa transição, em reflexo nas instituições de educação básica superior. No cenário internacional, nós destacamos o diálogo sobre educação promovido pela Organização dos Estados Ibero-Americanos, que foi realizado para analisar projetos do continente. A OEI é a organização que congrega todos os países das três Américas e tem realmente realizado frequentemente encontros. Esse diálogo sobre educação foi promovido agora recentemente e é matéria de destaque nessa nossa edição. O Ministério da Educação criou um novo órgão, um colegiado de direção e assessoramento, com a finalidade de analisar os processos regulatórios com pareceres do Conselho Nacional da Educação antes da expedição de ato pelo titular da pasta, pelo Ministro da Educação. O que tem ocorrido é o seguinte: os pareceres são dados pelo Conselho Nacional da Educação vão para o gabinete do ministro. E esse gabinete do ministro, ele tem demorado muito para a assessoria jurídica apreciar os pareceres e liberar para o ministro homologar. Então tem talvez aí milhares de pareceres pendentes desde 20 anos atrás de análise para liberação. Alguns deles perderam totalmente o objetivo. Mas aqueles pareceres que são relativos a casos de instituições de ensino superior, a SEDES foi criado esse comitê. Só que isso foi editado por uma portaria 1079, dia 14 de dezembro, e já modificada pela portaria 1107, do dia 20 de dezembro. Então nós temos aí uma mudança já naquilo que saiu semana passada, desse comitê, que não sei se vai prosperar, mas é mais um entrave na vida das instituições. A outra matéria encerrou a Copa do Mundo, isso trouxe uma frustração para os brasileiros, ficaram em 7º lugar no ranking do campeonato, e Argentina e França foram os vitoriosos, a Argentina em primeiro lugar e a França em segundo lugar. Mas o Brasil amargou mais uma vez uma derrota antes da fase final, e tem agora esperança daqui a 4 anos, 3 anos e meio, em uma nova Copa do Mundo que vai acontecer no México, Estados Unidos e Canadá. Mas vamos torcer que volte tudo ao normal, porque durante esse período da Copa tiveram muitas interrupções de trabalhos nas empresas, nas escolas, porque normalmente em dia de jogo não tinha como ter atividades de uma maneira geral. No prosseguimento à série sobre a retrospectiva da educação, nós vamos destacar essa edição de hoje os principais fatos de maio e de junho. Em maio nós tivemos o lançamento do programa Internet Brasil. Também foi realizado um seminário pelo MEC sobre educação tecnológica, técnica e tecnológica. Houve também um outro programa lançado, o programa da primeira infância. O governo federal criou muitos programas, não realizou muita coisa, mas programas foram criados.
E o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação criou também o Prêmio Nacional de Educação. Foi um registro para alguns resultados favoráveis pela FNE e o prêmio foi concedido a algumas instituições e pessoas. Também foi aprovado um decreto da Política Nacional de Recuperação da Aprendizagem. Uma defasagem que aconteceu com a pandemia, acharam por bem editar um decreto criando a Política Nacional de Recuperação da Aprendizagem, que não funcionou muito, mas foi criado. E no cenário internacional nós tivemos o Fórum Mundial de Educação promovido pelo Unesco. Esse foi o destaque do mês de maio, um mês sem grandes impactos. No mês de junho, nós tivemos o Conselho Nacional de Educação voltando, depois de muito tempo, a realizar uma reunião presencial. Depois foi alternado, presencial, virtual, mas tiveram algumas reuniões presenciais e o primeiro deles foi em junho. O MEC lançou um portal de atos para facilitar a vida de pesquisas e tudo isso que está sendo acessado na medida que você tenha dúvida, saber o que vigora, se está vigorando, se não está, através desse portal de atos que vai ser mais fácil a vida das instituições. O MEC liberou a lista das entidades convidadas para apresentar nomes para o Conselho Nacional de Educação, através de uma portaria, depois modificou, ampliou, mas foi em junho a primeira listagem. A Comissão de Educação do Senado Federal aprovou uma medida de crítica, de debates, etc., sobre a prisão do ex-ministro da Educação, que foi exonerado, entre aspas, a pedido, mas tiveram consequências até de chegar a uma prisão. Foi revogado logo depois. Mas o Senado Federal, a Comissão de Educação, questionou bastante isso e trouxe realmente à tona os problemas que estavam acontecendo dentro do MEC, segundo foram colocados pela imprensa. Cenário internacional, a Unesco realizou um seminário Transformar a Educação. É um seminário virtual com a participação significativa de países. E as universidades portuguesas estreitaram os relacionamentos com as brasileiras, principalmente no sentido de intercâmbio. E tivemos realmente aí a França abrindo oportunidades para a integração com entidades e universidades brasileiras. Dentro desse cenário, nós fechamos maio e junho e vamos trazer um comentário sobre o Sindicato de Estabelecimento de Ensino Superior de São Paulo. A nossa homenagem nessa edição ao SEMESP, que consolida como competente organização de apoio de universidades, centro universitário e faculdade, não só do Estado de São Paulo, mas também a todas as demais cidades, todos os estados, apesar da sua área de jurisdição é São Paulo, mas tem atuação e com eventos, com atividades, estudos em todo o Brasil. Por fim, nós destacamos sempre matéria sobre o Instituto e nessa matéria de hoje nós vamos comentar sobre as informações educacionais. O IPAE mantém um sistema integrado de informações educacionais, que são 11 periódicos, desde o Jornal da Educação, todos virtuais, todos vídeos virtuais, as cartas mensais, informativas, Educação em Foco e as revistas, constituem os 11 periódicos que integram o sistema de comunicação. Além disso, a TV virtual, a rádio virtual, são emissoras que estão no conjunto do processo de informações educacionais, que é uma das 6 áreas de atuação do IPAE. Encerramos assim essa nossa edição do dia 20 de dezembro.